Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse colete masculino em crochê. Um colete que fica bem bonito e eu vou mostrar o passo a passo completo, do início até o acabamento. Eu vou usar o fio Enjoy da Círculo, mas você também pode usar o fio Urbano, caso queira substituir o Enjoy. Bem, e agora sim, vou mostrar a lista de materiais e depois vamos dar início à aula. Para fazer o colete, eu vou usar o fio Enjoy da Círculo. Ele vem em novelos com 125 metros, 100 gramas e o Tex 800. A indicação de agulha de crochê é da 5 a 7. Eu tenho ponto bem solto, então eu usei a agulha número 5. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, use a agulha 6 a 7. Vou usar também marcador de pontos e, como eu disse, agulha para crochê número 5. Usei o total para fazer o colete no tamanho G, 6 novelos. Inicio o colete pela barra. Eu vou fazer um cordão com 10 correntes. Depois das 10 correntes, eu pulo a primeira e a segunda, venho na terceira e começo a trabalhar em pontos baixos. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar ao final do cordão. Cheguei ao final do cordão de correntes e eu tenho no total 9 pontos, contando as correntinhas iniciais da vira. Agora, eu viro o meu trabalho, faço uma corrente, já conto como o primeiro ponto baixo da carreira. Volto na carreira, só que só na alcinha de trás. No próximo ponto, ao invés de pegar as duas alcinhas do ponto, eu pego só na alça de trás e trabalho o meu ponto baixo. E sigo dessa forma, ponto a ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira, mantendo os 9 pontos, um ponto baixo para cada ponto, pegando só na alça de trás. Carreira finalizada, tem os 9 pontos, viro meu trabalho, uma correntinha que eu já conto como o primeiro ponto, e a partir do segundo ponto da carreira, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só na alça de trás do ponto. Carreiras de vai e vem, sempre fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo o total de 9 pontos baixos em cada carreira. Eu vou trabalhar no total 128 carreiras. Prontinho, já finalizei a barra, tenho aqui a parte dobrada. E com ela dobrada, eu tenho um total de 48 centímetros. Com esses 48 centímetros, como ela está dobrada, eu tenho o total na circunferência de 96 centímetros. Agora, eu vou trabalhar a costura para deixar a peça em carreiras circulares. A minha peça, lembrando, está sendo trabalhada no tamanho G. Eu fiz o total de 128 carreiras para esse tamanho e as medidas eu já passei para vocês anteriormente. Como eu disse, eu vou fechar essa parte para trabalhar daqui para frente em carreiras circulares. Vou costurar com a própria agulha de crochê. Estou aqui de um lado, eu venho na outra laçadinha do primeiro ponto e passo por dentro das duas laçadas.
viro um de frente para o outro e vou pegar só na alcinha de trás dessa parte que eu finalizei, a última carreira, e uma alcinha lá da primeira carreira que eu fiz. Faço um ponto baixíssimo, alcinha de trás e uma alcinha da primeira carreira, lá da parte que está atrás, e fecho com ponto baixíssimo. E dessa forma até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz a costura e quando eu viro, ela fica uma costura praticamente invisível. Então, ela fica com o relevo como eu já havia feito ao decorrer das carreiras da barra. Depois disso, eu começo a trabalhar a parte de cima e eu não corto o fio. Eu faço aqui 3 correntinhas, já conto como primeiro ponto. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com o primeiro bloco com 2 pontos altos. Pulo uma carreira da base, que é a carreira que fica para baixo, e vou trabalhar só as carreiras onde eu tenho o relevo aparente. Então, venho na próxima carreira onde eu tenho o relevo, sempre passo por 2 laçadas para que fique bem reforçado o ponto e faço 2 pontos altos nesse mesmo espaço. 1 e 2. Venho no próximo relevo, então, tenho essa carreira que fica mais escondidinha para baixo e o relevo que fica bem aparente. E trabalho o bloquinho com os 2 pontos altos. 1, 2. Depois que eu que eu trabalho toda a carreira fazendo os bloquinhos com 2 pontos altos em cima de cada uma das carreiras em relevo, eu volto para dar continuidade e já fazer a divisão do ponto fantasia na parte da frente do colete. Trabalhei toda a volta fazendo os bloquinhos com 2 pontos altos. Quando eu chego aqui no final, eu vou fechar na terceira corrente. Então, 1, 2, 3 e fecho com ponto baixíssimo. Depois que eu fechei com ponto baixíssimo, eu tenho no total 64 blocos, com 2 pontos altos cada. Desses 64, eu faço em 4 blocos a trança, ou seja, a parte do ponto fantasia na frente do colete. Eu vou começar fazendo bloquinhos ainda, então, eu venho com um ponto baixíssimo entre os 2 pontos, no centro dos 2 pontos. Levanto 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto e faço mais um ponto alto entre os 2 pontos, bloco sobre bloco. Venho no ponto seguinte, abro, eu tenho o bloquinho, no centro, entre os 2 pontos, eu faço 2 pontos altos. Então, bloco sobre bloco. Eu repito isso por 4 vezes. Depois dos 4 primeiros blocos, faremos a parte da trança. Quatro blocos, agora eu começo a trabalhar a trança. Eu vou usar para trança 4 bloquinhos, que eu vou trabalhar em ponto alto em relevo. Então, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, estico bem para ficar na altura da carreira e faço meu primeiro ponto alto em relevo. Laçada na agulha, venho no próximo ponto, estico bem a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Isso por 8 pontos. Prontinho, eu já fiz os 8 relevos. Agora, eu volto a trabalhar bloco
sobre bloco, 2 pontos altos entre os 2 pontos altos do bloco na carreira de base. E circulo toda a carreira fazendo bloco sobre bloco. Percorri toda a carreira fazendo os bloquinhos, bloco sobre bloco, fechei com ponto baixíssimo e comecei novamente a carreira, uma repetição da carreira anterior. E eu vou fazer essa repetição por toda a carreira, sendo que eu trabalho bloco sobre bloco e onde eu tenho os 8 pontos altos em relevo, eu faço relevo sobre relevo. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, estico e faço o meu ponto alto. O estico que eu digo é realmente tracionar aqui a laçada para que o ponto em relevo fique mais aparente. Então, ele fica um ponto mais bonito, mais solto. Vou trabalhar toda a carreira. Chegando aqui no final, fecho com baixíssimo novamente e faço toda a repetição, bloco sobre bloco, relevo sobre relevo. Eu tenho uma carreira de base, que foi só nos blocos, a primeira carreira com os pontos em relevo, segunda, então eu vou contar aqui 3 carreiras no total, contando essa carreira de base. 1, 2, estou iniciando a terceira. Trabalho até completar 5 carreiras no total. Na 6ª carreira, eu volto, pois vamos trançar. Então, a trança, por enquanto, ela só tem os relevos. Na 6ª carreira, eu faço o cruzamento dos pontos para ficar com o desenho da trança completo. Já trabalhei as 5 carreiras, iniciei a 6ª fazendo os bloquinhos. Quando eu chego aqui nos pontos em relevo da trança, na 6ª carreira, eu faço o cruzamento. Agora, trabalhando em ponto em relevo, só que em pontos altos duplos em relevo. Então, 2 laçadinhas na agulha e eu separo os pontos bem na parte central, deixando 4 para um lado e 4 para o outro. Eu venho aqui no 5º ponto, porque primeiro eu vou fazer o 5º, 6º, 7º e 8º ponto. 2 laçadinhas na agulha, passo a agulha por baixo do 5º ponto, busco a laçada, estico bem e trabalho o meu ponto alto duplo em relevo. E dessa forma eu repito até chegar no 8º ponto. Fazendo os 4 últimos pontos e depois que eu termino esses 4, eu volto lá no primeiro ponto. Então, fiz os 4 últimos, 2 laçadinhas na agulha, eu volto aqui por cima, ó, vindo lá no primeiro. Passo a agulha por baixo do primeiro, eu até dou uma viradinha e seguro o ponto. Quando eu seguro, ele me auxilia aqui na confecção desse ponto. Estico a laçada e trabalho o ponto alto duplo em relevo. E dessa forma eu repito ponto a ponto até chegar no 4º ponto. Então, agora o segundo, terceiro e 4º ponto. Já finalizei a parte do cruzamento. Aqui eu ainda não consigo ver muito bem o trançado, mas nas carreiras seguintes ele já aparece muito mais. Continuo trabalhando bloco sobre bloco, fazendo os 2 pontos altos
entre os 2 pontos altos de base. Depois que eu finalizar essa carreira, eu trabalho 5 carreiras fazendo bloco sobre bloco e relevo sobre relevo, trabalhando em pontos altos em relevo. O duplo, eu só trabalho na carreira onde eu cruzo os pontos. Faço uma repetição das primeiras 5 carreiras que eu fiz, trabalhando todas as carreiras relevo sobre relevo e todas as 5 carreiras bloco sobre bloco. Na 6ª carreira, vou novamente fazer o cruzamento dos pontos para ter o desenho da trança. Trabalhei as 5 carreiras fazendo bloco sobre bloco e trabalhei os 8 pontos altos duplos sobre pontos altos duplos. Na 6ª carreira, eu cruzo novamente os pontos, mantendo o desenho da trança. Pontos altos duplos em relevo, eu venho no 5º ponto, tudo igual eu já fiz da primeira vez que eu cruzei os pontos. E repito esse processo até chegar ao 8º ponto. Prontinho, fiz os primeiros 4 pontos altos duplos em relevo. Agora, eu vou inverter a posição. Eu fiz no primeiro cruzamento, trabalhei cruzando os pontos, vindo da direita para a esquerda. Agora, eu cruzo os pontos, vindo da esquerda para a direita. Como eu faço isso? Os 4 primeiros eu faço exatamente igual eu fiz no cruzamento anterior. Só que agora, ao invés de passar aqui por cima para que eles fiquem cruzados na posição vindo da direita para a esquerda, eu pego os pontos por trás. Venho ali no primeiro e faço o meu ponto alto duplo em relevo. Venho no segundo, aí eu localizo o ponto lá na parte de trás e faço o meu segundo ponto alto duplo em relevo. E isso até chegar no 4º ponto. Quando eu cruzo pegando os pontos aqui por trás, ele inverte a posição e fica com o cruzamento vindo da esquerda para a direita. Agora, eu faço o último, que é o 4º ponto. E já tenho o cruzamento finalizado. Depois de trabalhar o cruzamento, eu continuo trabalhando bloco sobre bloco e ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo sobre os 8 pontos. E continuo mantendo essa sequência. O próximo cruzamento eu faço da direita para a esquerda. O cruzamento seguinte, da esquerda para a direita. E eu mantenho essa mesma sequência até chegar na altura da cava. Continuei trabalhando até completar aqui, medindo lá até a barra, 42 centímetros é o tamanho que eu tenho na altura do colete. Depois que eu terminei, olha só a trança, como está bem bonita, um destaque todo especial na peça.
E depois que eu terminei, eu vou arrematar esse fio. Porque primeiro eu vou trabalhar a parte de trás e depois a parte da frente. Aqui eu já cortei o fio. E eu vou buscar esse fio levando ele para o avesso, por dentro do próximo ponto. E aqui no avesso, eu vou deixar ele só pré-arrematado, depois eu volto e arremato tudo no final. Então, venho e passo por dentro da laçadinha e deixo ele lá pro lado avesso do trabalho. Aqui eu já marquei a cava de um lado e do outro. Barra na parte de baixo e depois trabalhei até completar os 42 centímetros. Agora eu vou mostrar tanto como eu fiz essa divisão, que vocês podem observar que eu já tenho os marcadores, e também como vou dar início à parte de trás. Fiz a seguinte divisão. Eu tenho no total 64 bloquinhos, contando os 4 que eu tenho na trança. 8 pontos totalizam 4 bloquinhos, como eu tinha lá no início, antes de começar a trança, na primeira carreira de nivelamento. Tenho 64 bloquinhos, eu deixei 28 lá pra frente, 28 aqui pra trás e 4 bloquinhos para cada cava. Antes da trança, eu comecei a marcação, eu dividi aqui deixando essa parte da cava, separando 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Marquei os 4 da cava e os 28 da parte de trás. Os 4 da cava e depois sobraram os 28 na parte da frente. Agora eu vou pegar o meu fio novamente, porque eu vou continuar trabalhando os bloquinhos até atingir a altura necessária para fazer a divisão do ombro. Vou continuar trabalhando. Tenho os 4 para cava, eu venho no primeiro bloquinho que eu tenho, depois do marcador. Faço um ponto baixo e 2 correntes, fico com a altura de um ponto alto. Faço mais um ponto e depois eu trabalho bloco sobre bloco, fazendo os 2 pontos altos no centro, entre um ponto e outro, bem no centro do bloquinho. E eu vou trabalhar dessa forma até chegar lá no próximo marcador. Cheguei no marcador, viro o meu trabalho. Carreiras de vai e vem, para continuar subindo a parte de trás. Aqui eu faço o seguinte, eu vou dar uma arredondada nessa cava. Então, no próximo ponto, eu passo a agulha dentro, entre um ponto e outro do bloquinho, fecho as 2 laçadas e faço 2 correntes. E já venho no próximo bloquinho. E trabalho bloco sobre bloco. Então, já fiz uma diminuição aqui no início e na próxima carreira eu vou sumir com esse ponto, tanto do início quanto do final da carreira, para acentuar ainda mais essa curvatura da cava. E agora eu continuo bloquinho sobre bloquinho, até restar o último bloco, onde faremos a diminuição. Chegando ao final da carreira, eu tenho só o último bloquinho, faço um ponto alto sobre esse bloquinho. Viro o meu trabalho e vou fazer a diminuição completa agora. Eu ainda tenho esse ponto alto. Eu venho diretamente no centro do bloco, busco a laçada
e fecho as duas. Subo 2 correntinhas, volto no centro do primeiro bloquinho e faço um ponto alto. Tenho bloco sobre bloco. Continuo trabalhando bloco sobre bloco até chegar no último bloquinho da base. Cheguei ao final da carreira, já tenho a parte do arredondamento da cava e no total 26 blocos. Agora eu vou continuar trabalhando até chegar na altura para fazer a divisão do ombro. Trabalhei a parte de trás, cava de um lado e do outro, onde eu tenho 15 carreiras de vai e volta. Depois das 15 carreiras, eu vou fazer a parte aqui da divisão para a costura do ombro. Então, primeiro lado, primeiro ombro, fecho as duas laçadas, faço um ponto e vou trabalhar os bloquinhos até completar 7 blocos no total. Bloco sobre bloco, e quando eu estiver no 7º bloquinho, eu volto, pois faremos a parte aqui central em pontos baixíssimos, e depois eu faço a divisão, a marcação do ombro, do outro lado, sem precisar cortar o fio. Finalizei os 7 bloquinhos. Faço 1, 2 correntinhas e nesse próximo ponto, o segundo ponto do bloco, eu fecho com um ponto baixíssimo. E depois eu trabalho pontos baixíssimos, ponto a ponto, até restarem os últimos 7 blocos lá no final da carreira. Percorri em pontos baixíssimos, restam os 7 últimos bloquinhos. Eu venho aqui no primeiro ponto do bloco, um baixíssimo e 2 correntinhas. E trabalho bloco sobre bloco até chegar ao final da carreira. Já finalizei os últimos bloquinhos. Deixei o fio aqui na espera, para depois arrematar tudo no final, e eu tenho a marcação do ombro dos dois lados, essa divisão, decote, um ombro e o segundo ombro, onde faremos depois a costura. Com as duas marcações já prontas, carreira finalizada, eu vou agora para a parte da frente para fazer também a parte da cava e depois o decote em V. Após finalizar a parte de trás, eu venho agora na parte da frente para fazer a mesma divisão na parte da cava. Eu já tenho o marcador posicionado, venho com meu fio e começo a seguir a carreira depois do marcador. A primeira carreira, eu vou trabalhar seguindo os pontos, então, um baixo e 2 correntinhas, já conto como primeiro ponto alto, e depois disso, eu faço mais um ponto, tenho o meu primeiro bloquinho. E sigo fazendo bloco sobre bloco, até chegar na parte onde eu tenho a trança. Na trança, aqui na minha coincidiu de ter o cruzamento dos pontos exatamente nessa carreira, 6ª carreira, onde eu cruzo os pontos. Então, cheguei aqui na parte onde eu tenho a trança, então, vou trançar agora, cruzando os pontos da esquerda para a direita, e depois eu sigo bloco sobre bloco, até chegar no bloquinho antes do marcador.
Cheguei ao final da carreira, eu já virei o meu trabalho, carreiras de vai e volta, igual trabalhei na parte de trás. Aqui eu tenho aquela redução, então passo a agulha entre os dois pontos do bloco, fecho como um ponto baixo e faço duas correntinhas, só faço um ponto para fazer a diminuição. E trabalho bloco sobre bloco, até chegar nos pontos em relevo da trança. Quando eu chegar aqui na parte da trança, eu volto, porque eu vou ter que inverter a posição de pegar os pontos para que o relevo fique lá para o lado direito, já que eu estou trabalhando em carreiras de vai e volta, uma carreira no direito e uma carreira no lado avesso, então eu tenho essa preocupação de inverter os pontos em relevo para que o relevo apareça sempre no lado direito do trabalho. Percorri até chegar nos 8 pontos que eu tenho em relevo na frente, onde eu fiz o cruzamento dos pontos da trança. Como eu disse, eu estou do lado avesso e eu vou ter que inverter a posição de pegar esses pontos em relevo. Faço o seguinte, dou uma viradinha, busco o primeiro ponto dos 8 que eu tenho em relevo lá na frente e vou fazer o ponto alto em relevo. Só que eu pego ele lá da frente, passo a agulha e trabalho o meu ponto. Então, é como se eu estivesse fazendo um ponto em relevo atrás, laçando por trás. Busco o segundo, passo a agulha por ele e faço o meu ponto em relevo. E assim, eu vou ponto a ponto até completar os 8 pontos, mantendo a posição do cruzamento. Então, venho lá no quarto, buscando o ponto dessa forma, fica mais fácil para passar a agulha e eu consigo confeccionar os pontos com mais facilidade. Eu já estou no 6º ponto, 7º e 8º. E agora eu continuo bloco sobre bloco até completar os 5 bloquinhos. Quando eu viro, olha só, os relevos, eles mantêm o mesmo posicionamento, ficando com o relevo virado para o lado direito do trabalho. 1, 2, 3, 4, para fazer o 5º bloquinho, eu faço só um ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho e voltar a carreira trabalhando, seguindo a sequência dos pontos. Só que como eu já fiz lá na parte de trás, aqui eu vou concluir aquela parte do arredondamento, ou seja, da curvatura da cava. Então, eu vou diminuir esse último ponto que eu fiz na carreira anterior, que eu fiz um ponto só, eu vou reduzir ainda mais, matando esse ponto. Venho com a agulha no centro do bloco, busco a laçadinha e fecho e faço mais 2 correntes. E um ponto alto. Então, eu não tenho mais aquele bloco que eu tinha aqui no início. Agora, eu sigo bloco sobre bloco, e quando eu chego nos pontos da trança, eu faço ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo nos 8 pontos. E depois sigo até chegar ao penúltimo bloquinho, porque no último, eu também, lá naquelas correntinhas que eu levantei, eu vou fazer o mate, matando um ponto no início e um ponto no final da carreira,
para concluir essa parte da curvatura da cava. Já percorri fazendo bloco sobre bloco e aqui no final eu faço o mate. Eu não vou trabalhar esse ponto, matando esse último ponto, eu já viro diretamente o meu trabalho e continuo trabalhando bloco sobre bloco. Agora eu tenho 26 blocos no total. Virei o meu trabalho, eu só passo a agulha no centro do primeiro bloco, fecho as duas laçadas, duas correntinhas e faço mais um ponto. Depois eu trabalho bloco sobre bloco e lembrando, quando eu chegar lá nos 8 pontos da trança, eu faço o relevo como eu já fiz na carreira anterior no avesso. Eu vou pegar os pontos em relevo na parte de trás para fazer a inversão e manter o posicionamento do relevo virado para o lado direito do trabalho. Já percorri toda a carreira, virei o meu trabalho e comecei a carreira seguinte. Nessa carreira, eu já vou fazer a divisão para o decote. Eu tenho no total os 26 bloquinhos, sendo que eu conto 1, 2, 3, 4 bloquinhos para a parte da trança. Eu tenho 8 pontos, contando de 2 em 2, 4 bloquinhos no total. 26 bloquinhos, eu já separei 13 e 13 do outro. Agora, eu parei aqui, onde eu completei os 13, porque eu vou abrir o decote V. Então, agora eu vou virar o meu trabalho para fazer a primeira diminuição. Inicio a carreira passando a agulha sobre o primeiro bloco, fecho as duas laçadinhas, faço duas correntes e já venho no próximo bloquinho. Então, o primeiro bloco eu fiz só um ponto. Depois eu trabalho normalmente bloco sobre bloco, faço os pontos em relevo da trança, lembrando que eu estou no lado avesso, então eu faço o posicionamento pegando os relevos atrás e depois finalizo com os últimos 4 bloquinhos. As diminuições agora serão feitas só na parte do decote. Aqui na parte da cava eu mantenho reta, pois eu já fiz a parte da curvatura da cava, já fiz o arredondamento. E eu sigo com ela reta agora, até atingir a altura, como eu já fiz na parte das costas. Cheguei ao final da carreira, parte da cava mantenho reta. Já fiz os 4 bloquinhos, agora eu já tenho 5 carreiras, então essa carreira é a carreira do cruzamento dos pontos, onde eu vou trançar os pontos, cruzar os pontos da direita para a esquerda. E depois eu continuo bloco sobre bloco até o penúltimo bloco. Aqui no final, também faço a diminuição. Fiz o cruzamento dos pontos e percorri bloco sobre bloco. O último bloquinho eu só tenho um ponto e eu não faço, então com isso eu já faço a diminuição. Agora eu viro meu trabalho para fazer a próxima carreira, já iniciando com uma diminuição. Para iniciar a diminuição, eu faço da mesma forma que eu fiz lá na primeira carreira de diminuições, onde eu vim com um ponto dentro do primeiro bloco. Então, venho, passo a agulha no primeiro bloco, fecho as duas laçadinhas e faço duas correntes. Já tenho o meu primeiro ponto alto, eu não faço o segundo e já venho no próximo bloco, trabalhando bloco sobre bloco
e mantenho o restante da carreira acompanhando os pontos que eu tenho na base. Continuei trabalhando, já voltei à carreira, acompanhando os pontos, e aqui no final eu não faço o último bloco, que eu tenho só um ponto alto. Só trabalho até o penúltimo e deixo esse último ponto sem fazer, como eu já fiz lá na primeira parte da diminuição. E agora eu continuo trabalhando em carreiras de vai e vem, sempre mantendo essa mesma diminuição. Na primeira carreira de diminuição, eu faço só um ponto no bloco, que é essa que eu vou fazer no avesso agora, fico só com um ponto. Viro o meu trabalho, quando eu volto no direito, eu não faço aquele último ponto. Assim, eu faço a diminuição tanto no início da carreira no avesso, quanto no final na carreira do direito. Mantenho os pontos da trança da mesma forma e os blocos da cava, 4 blocos no total. Continuei as carreiras de vai e volta, diminuindo, repetindo a mesma sequência de diminuição. Eu tenho agora 1, 2, 3, 4 bloquinhos e a trança. Aqui eu matei todos os pontos. Tenho um total de 15 carreiras. Eu vou repetir essa carreira para ficar com 16 carreiras, como eu tenho na parte de trás. Então, só viro o meu trabalho e vou repetir seguindo os pontos que eu tenho na base. Eu não faço a diminuição aqui do início. Mantenho os 8 pontos da trança e trabalho os bloquinhos. Já finalizei a primeira parte, agora eu vou fazer a segunda parte da mesma forma que eu fiz a primeira. Então, na parte central, eu faço as diminuições, seguindo o mesmo processo, até restarem 8 bloquinhos no total, como fiquei desse lado, com a trança e os 4 bloquinhos. Depois disso, chegando lá no final, completando as 16 carreiras, eu volto para fazer a parte da costura dos ombros. Já completei as 16 carreiras e agora já passei o fio pela agulha de tapeçaria e eu vou fazer a costura do ombro. Para fazer a costura, eu faço o seguinte, eu venho no primeiro ponto lá da parte de trás e passo o fio. Eu estou lá na parte de trás, eu venho só na segunda laçadinha, na laçadinha de trás, lá de trás, da parte de trás, e na laçadinha de trás, aqui da parte da frente, caminhando dessa forma, ponto a ponto. Aqui na laçadinha, primeira laçada, e lá na segunda laçada, sempre as laçadas que estão para fora no trabalho. Agora, já estou lá na parte de cima, então, eu venho da parte de cima para a parte de baixo. Estou na parte de baixo, eu venho da parte de baixo lá para a parte de cima. E vou trabalhando esse zigue-zague até costurar toda a parte do ombro, chegando aqui no final. Arremato o fio e fica uma costura, ó, praticamente invisível e sem relevo. Depois que eu terminar esse ombro, eu deixo o fio ali, porque depois eu vou dar uma dica para arrematar tudo no final e vou fazer a costura do outro ombro. Depois dos ombros costurados, eu vou fazer o acabamento em volta da cava. Então, nozinho inicial na agulha, e aqui na parte onde eu tenho os bloquinhos, eu faço, ó, bem na parte de baixo da cava, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu tenho os pontos na vertical,
E depois eu vou trabalhar subindo a lateral da cava, onde eu tenho os pontos trabalho na horizontal, né? Então, olha só, aqui eu já começo a subir essa lateral, onde eu vou percorrer toda a base até lá na parte de cima. Para subir trabalhando aqui, então, os pontos estão na horizontal e eu vou fazer 2 pontos baixos por carreira. Então, 1, 2, já venho lá na próxima carreira, passo por baixo do primeiro ponto, faço 2 pontos baixos. E dessa forma, eu sigo até contornar toda a base. 2 pontos baixos em cada carreira. Continuei trabalhando e dei a volta em toda a base da cava. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu subo uma correntinha e contorno toda a carreira novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Já finalizei as 2 carreiras do acabamento da cava, agora eu vou trabalhar o acabamento do decote. Para fazer o acabamento em volta do decote, eu vou seguir o mesmo processo. 2 pontos baixos por carreira, descendo aqui, lateralmente, na parte da frente em direção ao decote. A única diferença é que quando eu chegar aqui na parte central, eu vou fazer a redução, a diminuição. Então, agora eu trabalho até chegar aqui nessa parte e depois volto para fazer a passagem de um lado para o outro e dar continuidade em toda a volta. Desci trabalhando a lateral do decote, 2 pontos baixos por carreira. Quando eu chego na última carreira, eu tenho aqui a última carreira de um lado e a primeira lá do outro lado para começar a subir. E aqui no meio, eu tenho a divisão entre um bloco e outro. Nessa última carreira, eu só fiz um ponto baixo, por quê? Eu vou fazer o segundo, só que eu venho e deixo ele na agulha. Venho aqui na parte central, entre um bloco e outro, busco a laçada e deixo na agulha. E venho lá do outro lado, já subindo a primeira carreira, busco a laçada e deixo na agulha. Tenho os 3 pontos e a laçada do ponto anterior. Fecho todas de uma única vez. Agora, eu posso continuar aqui subindo a lateral, então, faço mais um ponto baixo para completar os 2 e depois sigo 2 pontos baixos por carreira até chegar lá na costura do ombro. Desci a carreira fazendo 2 pontos baixos por carreira, fiz a redução central, fechando os 3 pontos baixos juntos e subi a lateral do decote, fazendo 2 pontos baixos por carreira. Lá na parte de trás, para chegar até o início da carreira, fazendo o contorno, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Fecho com um ponto baixíssimo, desço fazendo um ponto baixo para cada, e aqui no final eu fecho centralizando aqui um ponto antes, o ponto que eu fechei e o ponto seguinte. Fecho 3 pontos baixos juntos novamente. Chegando aqui na parte central, os 3 pontos, um depois, o que eu fechei e um antes, então busco a laçada, deixo na agulha, no próximo busco a laçada e deixo na agulha, e no ponto seguinte busco a laçada e deixo na agulha. Fecho todas as laçadas de uma única vez. Fiz a redução central, agora eu subo fazendo um ponto baixo
para cada ponto de base, até contornar toda a volta do decote, finalizando essa segunda carreira. Já contornei toda a base, finalizei com um ponto baixíssimo e cortei o fio. Agora, eu vou fazer o arremate da pontinha de sobra e você pode repetir o mesmo em todas as outras pontinhas. Então, venho, puxo esse fio de sobra, trazendo ele aqui para trás, por algumas laçadinhas do ponto, para que ele fique mais para dentro. E depois, eu arremato esse fio, abrindo o fio e dando o nozinho. Então, eu venho, abro aqui, deixando separado em duas partes, levo uma das partes por dentro de uma outra laçada para que fique separado. E agora, eu dou 2 nozinhos. Esse nozinho, ele vai ficar imperceptível, pois como eu abri o fio, ele já fica bem mais fininho. E depois que eu dei o nozinho, eu levo por dentro de mais algumas laçadinhas do ponto. Então, o que estiver mais próximo, venho passando e busco os fios juntos, unifico aqui novamente e passo por dentro de mais alguns pontinhos. E depois a sobra é só cortar aqui e já tenho essa pontinha arrematada. Como eu disse, eu repito o mesmo nas outras pontinhas ao longo da peça. Bem, pessoal, colete prontinho, já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!